Amém, louvado seja Deus. Já estamos aqui, os irmãos já estão ali prontos e prontas, né? Depois desse batismo, você tem ali, depois dessa água toda, né? Tem que se enxugar, se arrumar, mas eles estão prontinhos ali. Nós estamos felizes, como eu disse, essa noite é uma noite especial, uma noite de testemunho, de transformação de vidas. Se a gente pudesse sintetizar a caminhada da fé, eu não sei se os irmãos conseguiram isso, eu dei em cima da hora, mas são palavras apenas, mas que sintetizam a caminhada com Deus. A gente entende, meus irmãos, meus amigos, que o Evangelho não é apenas viver uma tradição religiosa numa certa direção. Muitas pessoas com muita boa vontade, elas abraçam uma expressão religiosa. E a gente respeita muito isso. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que o Evangelho é diferente disso. O Evangelho é totalmente distinto de tudo isso. E essa obra de Deus que acontece, já aconteceu com centenas de pessoas aqui, e esses irmãos estão dizendo que isso também eles têm vivido, tem um processo. Porque a Bíblia ela revela um processo de redenção. Isto é, tem um plano de Deus em andamento. Às vezes as pessoas vão vivendo sem entender esse plano, mas enquanto igreja nós estamos anunciando esse plano. Isto é, tem um projeto, tem um plano. E ele foi totalmente delineado por Deus. Isto significa que do começo ao fim Deus está agindo em prol do ser humano para resgatá-lo. Colocá-lo num status diferenciado de filhos. João, escrevendo o seu evangelho, ele disse que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele está falando de um contexto judaico. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E diz o texto, aos que creem no seu nome. Por isso, todo ser humano é alguém especial criado por Deus. Mas na linguagem do Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos e reconhecemos os nossos pecados, o nosso afastamento de Deus. Por isso, entendendo essas questões básicas, a gente pode dizer que tudo começa na vida da gente quando a gente entende o Evangelho pelo arrependimento. Isso significa que eu me vejo como alguém que estou numa condição indigna diante de Deus. Eu olho para mim mesmo e vejo os meus erros, e reconheço os meus erros. E eu olho para a cruz e vejo, como celebramos hoje pela manhã na ceia, que o Cordeiro sem mácula, ele se entregou por mim ali. Ele se fez pecado por nós, na linguagem do profeta Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, na linguagem de Isaías 53. E esse arrependimento é uma marca inicial do que Deus está realizando em uma pessoa individualmente falando. Porque Deus trabalha na vida da gente individualmente. Ele conhece você, me conhece, te conhece, nos detalhes mais íntimos da sua vida, Ele te conhece. Ele ama você, Ele quer que você venha para Ele. Isso não foi feito, não aconteceu. E tudo começa no arrependimento. A gente chama que existe uma matemática da conversão, e a base dela é arrependimento e fé. Eu reconheço os meus pecados e tenho fé em Cristo. Há pouco tempo trabalhamos 5 pontos da reforma protestante. E um deles é somente a fé. Não é a fé em mim mesmo, não é a fé na nossa igreja, não é a fé na nossa denominação, não é a fé na história dessa igreja, por mais bonita que seja, a nossa fé está totalmente fundada em Cristo. Por isso, o texto de Paulo aos Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso ou por meio do Senhor Jesus Cristo. É sempre por Jesus a nossa fé. Às vezes as pessoas têm alguma crença, elas pensam que é fé bíblica. A fé bíblica se difere de muitas crenças que a gente percebe, vê, testemunha, fica sabendo. É uma fé baseada em Cristo, que é o ungido, que é o Messias, que é o Salvador, que nasceu um dia, e nós estamos celebrando esse mês de dezembro, quando muita gente pensa em Jesus como menino.
Mas é bom a gente lembrar que Jesus se fez carne, tabernaculou entre nós, diz o texto de João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E esse menino cresceu, esse menino exerceu um ministério, ele era Deus, homem e Deus. E ele morreu, se entregou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esse arrependimento e fé envolve tudo isso. E se a gente tem esse processo, a gente tem uma percepção depois do arrependimento e fé que nenhuma tradição religiosa consegue dar, que nenhuma igreja consegue dar, que é esse status novo de um reconciliado. O reconciliado é porque ele estava afastado. Ele é trazido de volta. Ele é reconciliado não pela metade. Ele não é reconciliado um pouquinho hoje, mais amanhã. Ele é reconciliado definitivamente. E as duas palavrinhas que você está vendo ali são reconciliação e justificação. A justificação é um ato, porque nós estávamos perdidos. Imagina uma pessoa cheia de processo, numa cadeira diante do juiz. Não tem escapatória. Essa é a figura que a gente vê na linguagem do apóstolo Paulo. Nós somos justificados por causa de Jesus, que morreu quando éramos pecadores, e nós temos um status novo agora. Então, como a gente já aprendeu aqui na igreja, a justificação, o que Jesus fez me torna justo. Essa justificação é uma coisa completa, não tem mais ou menos justificado. É justificado ou não justificado? Você já foi justificado por Deus? Você já tem fé em Cristo? Já se reconciliou? Isso é um ato definitivo da ação de Deus, justificação. Mas como nós falamos, irmãos, há uma jornada. A jornada pode ser 10 anos, como exemplo, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas há uma jornada longa. E ao longo desse período que eu reconheci os meus pecados, tive fé em Cristo, eu me vejo reconciliado pela obra de Cristo, e me sinto justificado, estava na cadeira dos réus, mas agora por Jesus, que foi o meu advogado, eu fui absolvido dos meus pecados. Paulo diz aos Colossenses que todo o escrito de dívida que era contra mim foi pregado na cruz. Isso significa que não tem mais nenhum escrito de dívida. Se tivesse alguma coisa pendente, tudo que estava pendente, vamos pensar num documento que você está ali pendente, Jesus pagou e retirou toda a acusação. Por isso nós somos justificados e temos essa convicção. Depois disso, como eu disse, há um processo que a gente chama, que a Bíblia chama de santificação. Esse processo é para o salvo. Esse processo não é para você ser salvo. Esse processo é porque você é salvo. Esse processo é porque agora você é luz. Paulo disse aos Efésios, noutro tempo eres trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não dá para ser diferente se você teve a experiência da salvação. Não dá para ser diferente se você se arrependeu e teve fé em Cristo. Não dá para ser diferente se você se sente justificado e está andando na palavra de Deus. É um caminho de santificação. Agora, esse caminho de santificação é um caminho onde Deus vai agindo na sua vida para que você seja tudo aquilo que Ele quer que você seja e que você se pareça mais com Jesus, porque Ele é o nosso mestre, é o mestre daquele que entregou a sua vida. Essa santificação, ela tem graus, a justificação não. Então eu me sinto justificado, eu já resolvi o meu problema com Deus. Eu não faço média com Deus, eu não falo, Deus, eu estou aqui, olha só como eu sou especial, olha como eu nunca erro, e nós erramos tantas vezes. Mas já estou justificado, essa santificação é o caminho único de um salvo, não tem outro caminho. Então a vida toda, ele pode ficar bem velhinho, que ele há um caminho de santificação, e você tem um processo de subida, sempre se parecendo com Deus. E aí você vai sendo tratado por Deus, para que você cumpra o propósito de Deus na terra. E quando você termina esse processo, em vida, nós terminamos aí na santificação. E aquele que parte com o Senhor vai ser glorificado. Aí você chega na glorificação. A glorificação é o último estágio no céu. Nós vamos viver para sempre com Deus. Nós vamos ter corpos especiais como o de Jesus. Um corpo especial. E nós vamos ter essa vida para sempre. Por isso, quando olhamos tudo isso aí, essas palavrinhas, elas estão, devem nos fazer pensar na nossa caminhada de fé. Eu sou de Jesus, um dia eu me arrependi, tive fé em Cristo,
fui reconciliado, justificado, estou nesse processo de santificação, isso é importante, e estou indo para o céu. Não estou vivendo uma vida separada porque quero ter a certeza do céu. A certeza do céu vem lá, ó. Quando você tem o Espírito Santo, Paulo diz que é a garantia do que está por vir, 2 Coríntios 5:5. Então você se torna o templo. Esse lugar aqui foi consagrado ao ensino, à pregação, ao serviço a pessoas, à instrução da palavra de Deus, mas na linguagem do Novo Testamento, uma pessoa que está vivendo isso, ela se torna o templo, a casa de Deus. Porque a casa de Deus na antiga aliança era um lugar. Olha para cá, a casa de Deus na antiga aliança era um lugar. A casa de Deus na nova aliança é uma pessoa. Amém? Então a casa era um lugar. Nós tínhamos que fazer orações ali estava a presença de Deus. Agora a casa de Deus somos nós. Então quando nós saímos daqui, na convicção de que fomos transformados por Deus, Deus está conosco, nós manifestamos a glória de Deus em todo lugar, porque Deus está conosco. Isso é a obra de Deus na vida desses irmãos e na vida de tantas pessoas aqui. Se você ainda não tomou uma decisão para viver tudo isso que você está vendo aqui, nestas poucas palavras, tome uma decisão hoje, entregue a sua vida a Deus. Esses irmãos não estão apenas se tornando membros de uma igreja digna, idônea, séria, que é esta igreja, mas eles, sobretudo, são filhos de Deus, estão com o Espírito Santo na vida deles e seguindo um caminho de vida. O texto bíblico de 1 João, capítulo 5, 12, que vem à minha memória, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não é uma vida simplesmente de existir. No português nós temos só a palavra vida, mas na palavra de Deus, na língua grega, nós temos várias palavras para a vida. E nesse texto, a palavra significa uma vida de qualidade. Uma vida abençoada, uma vida abundante, a partir de Jesus. Se você não tem essa vida abundante, abra o seu coração, entregue a sua vida e viva isso. Arrependimento e fé, reconciliado, justificado, santificado e um dia glorificado para a glória de Deus. Deus nos abençoe, amém.